Ela que é uma grande contribuidora quando a gente fala sobre esse processo de educar, formar, criar os filhos, que não é fácil. Seria tão fácil se tivesse uma cartilha, né? O que fazer, o que não fazer, mas é só a prática, é só a vivência que de fato vai, aos poucos, ensinando a mãe ser mãe, o pai ser pai e o filho também, né, ali se desenvolvendo. Porque é uma história singular, né, única, individual, então não daria mesmo para ter uma cartilha, né? Os livros estão aí, as teorias, os estudos, a ciência, para ajudar todo mundo, mas para cada família, né, vai haver identificação com uma ou outra situação teórica, mas cartilha a gente não ia conseguir mesmo, né? Teve uma telespectadora, professora, mandou um questionamento muito interessante, né? Ela fala sobre aquela comparação que a maioria dos pais fazem também, às vezes, involuntariamente. Por exemplo, o filho do vizinho começou a gatinhar mais cedo. E a filha da vizinha começou a falar mais cedo. E o filho do vizinho começou a andar e o meu ainda não começou. Eu acho que vale a pena a gente abordar também, a gente falou às vezes sobre essa superproteção que impede da criança conseguir desenvolver, né, essa autoconfiança, mas tem outro lado também, às vezes os pais que estimulam demais e forçam demais. Não, mas tem que falar, não, mas já tem que andar. É difícil também encontrar esse equilíbrio, né, Rosângela? É difícil, Tati, porque os pais acabam levando para a relação com os filhos as suas expectativas, os seus desejos, aqueles sonhos que foram frustrados, que eles mesmos não realizaram. Então, os filhos, eles espelham muito os pais, a condição emocional dos pais, os planos que eles têm para os próprios filhos. E, às vezes, essa criança, ela chega, vai se desenvolvendo e ela mostra, de alguma forma, que ela não vai atender esta ou aquela expectativa dos pais, né? E aí esses pais, às vezes, entram nesse processo de superestimulação, quase como uma corrida, né? Uma competição que não favorece em nada o desenvolvimento da criança e, ao contrário, né? Essa situação pode promover uma baixa autoestima, uma baixa de autoconfiança. Tem uma coisa muito importante, Tati, que assim, quando os pais falam que a gente é alguma coisa, aquilo tem uma força tão grande, né? O que pai e mãe falam para a gente meio que se torna lei. Então, eu preciso obedecer aquilo. Tudo isso muito inconscientemente, né? A gente não tem clareza disso. Então, acaba acontecendo que você ouve 1, 2, 3 vezes que você não sabe andar de bicicleta sem rodinha igual o filho do meu amigo, o pai falando, né? Ou igual o filho da vizinha, a mãe falando. E essa criança, ela começa a acreditar, ela está se desenvolvendo com isso, ela não sabe ainda se ela é boa ou não em andar de bicicleta, por exemplo, né? Mas ela começa a ouvir os pais dizendo que ela não é boa nisso. Ela ouve o pai, ela ouve a mãe, e aquilo vai se transformando, então, numa característica que ela acaba acreditando ser dela mesma. Ela assume algo que não é dela, mas ela assume como se fosse dela. Sim. Então, olha quão daninho, pernicioso pode ser essa postura, essa fala de pai e de mãe. Eu me lembrei de uma colocação feita por uma colega, psicopedagoga Débora Corigliano, numa outra oportunidade participou conosco, e eu lembro que ela fez um alerta também, porque às vezes, sem querer, às vezes a gente fala e nem percebe que falou, mas a criança ela absorve de uma maneira muito negativa. Uma nota baixa, ou né, o filho do vizinho já anda com a bicicleta sem rodinha, meu filho não consegue tirar a rodinha da bicicleta. Mas essa questão, às vezes, da gente afirmar para a criança, né? Mas você é burro, você não aprende nada. Mas você não entende nada. Mas você não consegue fazer nada. Que às vezes a gente solta sem perceber e sem uma má intenção, né? Mas às vezes ali naquele momento sai. Mas a criança recebe aquilo de uma maneira, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Foi bem o que você falou. O que o pai fala, a criança absorve. E é tudo muito involuntário.
O pai é um desabafo do pai. Usando esse seu exemplo, o pai, às vezes ele não consegue nem assumir para ele mesmo que ele tem uma necessidade de que o filho dele seja melhor do que o filho do amigo lá do trabalho, né? Então, o pai, ele às vezes atua, como a gente chama em psicologia, atua aquele desejo numa fala como essa, por exemplo. Então, ele explodiu, ele acabou desabafando. E, de fato, né, Tati, os pais não têm o controle de toda a situação o tempo inteiro, né? É impossível ter, né, Rosângela? Impossível. Então, assim, a gente vai falar coisas que não deveria, a gente vai expressar na frente dos nossos filhos sentimentos, frases que a gente não deveria. E, ok, vai lá, repara, conversa, pede desculpas. Os adultos também erram, os pais também erram. E, ok, tudo bem, nós estamos falando de algo recorrente, né? Algo que existe na vida desse pai e dessa mãe como algo preocupante para eles, angustiante, mas que eles não se dão conta e, portanto, não cuidam, né? Então, eu recebo pessoas no meu consultório que falam, olha, eu não consigo lidar com o fato do meu filho ser obeso, né? Então, vocês nunca viram, né, pais que são fitness, que têm uma vida, uma qualidade de vida onde a alimentação é algo importante, o exercício, e aí esse filho se torna um obeso. Então, olha como isso é contraditório na vida dessa família. E esses pais têm que se ver com isso, né? E não é fácil. É um E a aprendizado diário. criança fica, então, depositária dessa negatividade, né? Olha, eu não dei certo, eu não atendo os meus pais, eu não agrado os meus pais, eu não sou como os meus pais. E nenhuma criança é como os pais. As crianças são livres para elas serem quem elas são. Mas elas puxam isso muito para o negativo, né? Sim. Várias participações interessantes, Rosângela. Quero mandar um beijo, tem uma arteira participando conosco, a Lídia Nadja Felipe, beijo para você, escreve do Rio Grande do Norte. Tati, minha filha de 9 anos é extremamente tímida, ela chega a andar de cabeça baixa em lugares públicos. Como eu posso fazer para melhorar isso? Ela é muito inteligente, artista, ela fala que ama desenhar, pintar, e aí ela comentou, né, e desabafou, quero que ela seja mais sociável. Beijo para todos do Rio Grande do Norte, beijo especial para você. Lidinadja, uma criança extremamente tímida aos 9 anos, em lugares públicos, fica de cabeça baixa. Tem alguma dica para a mãe ajudar? Vou dar uma dica para a Lid, que eu vou chamar ela já nesses termos, né? Querida, acho que a maior dica que eu posso te dar é você acreditar que a sua filha pode ser quem ela escolheu ser. Então, olha o que ela falou. Eu quero... Que ela seja mais sociável. Quem tem que querer, meu amor, é a sua filha. Mas entende? É normal? Até que ponto é normal? É normal. Olha, 9 anos, a gente está falando de uma criança que está pré-adolescente. Ela vai entrar na pré-adolescência. Hoje está tudo mais cedo, né, Tati? 9 anos, Tudo eu acho muito que a gente já antecipado. pode... Então, assim, é natural que a criança dê uma embotadinha, como a gente chama. Ela se volte para dentro dela. Às vezes o convívio social deixa ela muito insegura e ela se retrai. É muito comum, percebe os adolescentes? Às vezes alguém vai na direção deles para cumprimentar e às vezes eles recuam fisicamente porque eles estão inseguros, eles estão mudando. Então, se tudo isso funcionou relativamente bem, porque aqui tudo vai ser relativo, né? Talvez ele tenha mais condição de ir para esse contato social com mais segurança, mas a pré-adolescência e a adolescência são momentos de muita insegurança. Então, nessa faixa etária, essa Não timidez adianta da forçar. filha é comum. É Várias adolescentes, pré-adolescentes vão apresentar essa Sim, timidez. é comum. Ela vai começar a ficar mais dentro do quarto dela, ela vai mudar escolhas que ela tinha antes. Então, saía muito com as amigas lá do prédio, da vizinhança, da rua. Agora sai menos. É comum. Claro que tudo isso precisa de observação individualizada. Observe a sua filha, fique por perto. E observar é naquele sentido que a gente colocou no primeiro bloco. Observe com aquela contemplação. Quem é a minha filha? Ela provavelmente não vai ser
aquilo exatamente que eu projetei para ela. Então, fique tranquila, se você está perto, conectada com a sua filha, quando ela precisar de ajuda, ela vai conseguir pedir. Agora, a dúvida de Pernambuco. Obrigada a mais uma mãe, viu, que participou e principalmente, né, que confia aqui nos nossos profissionais, na nossa maneira de passar a informação para vocês. Gerline de Pernambuco. Tati, meu filho tem 10 anos, também ali um pré-adolescente. Ele é super criativo e aí ela usou, vou repetir o mesmo termo, tá? Mas ele é muito lento. Ele já passou quase um ano na psicóloga e a psicóloga falou que é o tempo dele. Mas isso prejudica, Tati, ele na escola, por ele ser lento, principalmente para copiar a tarefa dos amiguinhos, a tarefa da lousa. Como eu posso fazer? Aqui a gente vê a preocupação da mãe, inclusive no desempenho escolar. Existe alguma forma para eu estimular ele, ser um pouquinho mais ágil? E tem essa preocupação da escola, que também é muito comum, né, de muitas mães. Qual é o nome dela, Tati? Gerline. Gerline. Gerline, é fato que o rendimento escolar é aquele lugar onde a gente olha para a criança e vê se ela está bem ou não está bem, se ela está dando conta ou não está, se ela é inteligente ou não. Então, muitas coisas da relação dos pais ficam depositadas nesse tal do rendimento escolar. Então, às vezes os pais querem as melhores notas, as notas mais altas, tudo muito, né, fluido, fácil para a criança, mas nem sempre é assim. E aqui me chamou a atenção porque ela disse que o menino já há um ano faz acompanhamento com o psicólogo. Então, pode ser realmente que seja uma criança que precise de uma ajuda, de um apoio, de um estímulo profissional, vamos dizer aqui, assim como você usou, que estímulos eu posso dar? Às vezes é mesmo o apoio profissional. Essa criança ela pode ser mais lenta, mas nós temos que pensar no seguinte, Tati, mais lenta comparado a quê? A quem? Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes as escolas também não se colocam disponíveis para elas fazerem a mudança que o aluno precisa. Então, a gente tem o que aqui? Algo sério, que a gente pode vir um dia falar disso. Escolas querendo que as famílias, e em especial os alunos, se adaptem a elas. O modelo de escola ideal seria as escolas construindo condições para a singularidade das crianças, dos seus alunos. Claro que nós estamos falando de um ambiente em massa, coletivo, e não é possível você dar um atendimento individualizado como os pais dão em casa, sim. Mas a gente precisa tomar cuidado se a gente não está exigindo que essa criança, que tem o ritmo dela, então, o que essa mãe está chamando de lentidão, pode não ser lentidão, é só o ritmo da criança, que é diferente das outras, e isso não precisa ser um problema. Nós é que às vezes temos um problema de não conseguir atender o ritmo dessa criança. No primeiro momento até nos assusta um pouco, porque a gente às vezes percebe até angústia, mas ele está ficando para trás, entre aspas, né? Mas os aluninhos pegam tudo mais rápido, copiam mais rápido a lição e ele sempre demora mais. E aí, claro, né, gente, a angústia de mãe surge nesse momento. Sim. Mas como que eu posso fazer para o meu filho estimular mais? Sim. Mas, de repente, conversar com a própria escola e, por um tempo, respeitar esse período, mas sempre ficar observando. Sim, porque pode ser mesmo que uma criança mantenha esse ritmo na questão da aprendizagem, mas talvez nas artes não, talvez na comunicação não, talvez nos estudos mais introspectivos não. Então, minha dica olhe para o seu filho nas competências que ele tem e que ele mostra que se dá muito bem, que é fluido, que é natural para ele. Então, às vezes a gente fica focando só naquilo que a criança não tem para dar na nossa perspectiva ou na perspectiva da escola e a gente não olha para aquilo que a criança tem de talento, de dom. Porque todo mundo nasce com talentos, habilidades e dons. E todos nós temos dificuldades em outras coisas. Nós não somos bons em tudo. Mais uma participação. Gerline, obrigada, viu, meu amor, pela sua audiência e pela sua confiança com o nosso programa. Cá Nogueira, Tati, meu filho de 8 anos tem tanto medo que não vai para a cozinha beber água. Se vai correndo e volta. Ele precisa saber que tem alguém por perto. E aí? Aí ela comentou, adorando a pauta, maravilhosa. Do Espírito Santo, escreveu pra gente.
criança de 8 anos com muito medo, inclusive na própria casa, de um cômodo para o outro. Vou te tranquilizar, né, Cá, porque essa é uma fase onde os medos aparecem, né? É uma fase onde eles realmente têm medo de andar e você, provavelmente é essa a sua situação. À noite não circula pela casa sozinho, né? Tem uma história aí de ver muito, né, jogar muito videogame, às vezes assiste muita coisa que tem muitos personagens, então assim, eles juram que eles estão vendo o tal do personagem X na janela do banheiro, então eles não querem ficar sozinhos no banheiro tomando banho, né? Eles já sabem tomar banho sozinhos com 8 anos, mas eles não querem ficar sozinhos. É legítimo o medo, porque o medo é fruto da fantasia. Aí você vai lá e olha na janela e fala, meu filho, não tem personagem X nenhum na janela do banheiro. Mas ele vê o personagem. Então, para ele, aquilo é um momento de terror. Medo é feito para ser acolhido. A gente não cuida de medo com realidade. Ok, os pais fazem isso, a gente faz isso. Olha, não tem personagem nenhum na janela. Eu não estou vendo, não existe esse personagem. Você até pode dizer isso, mas tudo bem, meu filho, se você acredita que ele está lá e você está com medo disso, ok, eu vou ficar aqui com você, porque não tem o que fazer, Tati. Você vai deixar uma criança... Acolhimento. Medo, a gente acolhe. Você não discute medo com a criança. Você não fica numa discussão intelectual com a criança, se aquele medo é real, se é surreal, irreal, se ele corrobora... Não. Acolhe, tudo bem, meu filho, eu vou ficar com você. Então, assim, você já tem que saber, Cá, que por um tempo ele vai precisar da sua companhia ou de outra pessoa para tomar banho. Realiza que é simples assim. Não adianta forçá-lo a tomar banho sozinho. Esse medo vai aparecer à noite, ele vai acordar de noite com medo, ele pode voltar a fazer xixi na cama, ele pode ter um rendimento escolar, né, em queda. Enfim, ele vai mostrar isso em outro lugar. Mais uma participação, eu estou adorando, gente, mães, professoras, e também a gente recebe a participação de uma neuropsicóloga, a Irlene Chaves. Beijo para você, Irlene, saudades, amei ver seu recadinho aqui. Ela comentou, Tati, muitas vezes a falta de autonomia das crianças é fruto da projeção dos pais, pois eles são assim, por isso autoconhecimento é tudo. Beijo para você. É bem isso mesmo, né, Rosângela? Sim. Eu trabalho muito com pais, né, Tati? Trabalho muito com casais, né? E com orientação de pais. E é absolutamente frequente e cada vez mais, né? Pais procurando ajuda para buscarem esse autoconhecimento, para melhor lidarem com as questões dos filhos. E involuntariamente o pai acaba fazendo essa projeção. E isso acontece, isso é muito comum. Sim. Por isso é bom a gente sempre estar ligado. Falei, será que eu estou, né, exagerando? Ou às vezes uma coisa que é minha, eu estou, né, passando, transferindo para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu neto. Por isso que a grande dica é, né, conhece-te a ti mesmo, já dizia o filósofo, né? E a partir daí você vai ter ferramentas, condições de olhar para as coisas que são suas e discriminar das coisas que são do seu filho. Observe seu filho, contemple como você contempla uma obra de arte. Observa cada detalhe, olha para o seu filho nos mínimos detalhes, no seu modo de funcionamento, e essa vai ser a grande chave para você ter essas angústias aplacadas, né, Tati? Porque você disse bem, os pais ficam muito angustiados com as questões dos filhos, principalmente aquelas que ele entende que não estão funcionando bem, né? Fátima também participou, Rosângela. Tati, eu tenho um exemplo disso. Aqui na minha casa, o meu filho estudou numa escola particular, o ensino era super puxado. A diretora, dona, era uma psicóloga e meu filho se distraía com tudo. Ele não desempenhava muito bem dentro da sala de aula. Ela achava que ele tinha alguma deficiência, mas ela mesma observou com o tempo que ele era o primeiro em tudo nas brincadeiras. Moral, não... Aí ela comentou, moral não atrai os estudos. Deve ser moral da história. Moral da história. O estudo, ele era um pouquinho, né, mais lento, entre aspas, mas foi o que você falou anteriormente. Na brincadeira e nas outras ações, ele sempre era o primeiro. Sim. Hoje,
ela comenta, ele é um homem, um pai maravilhoso e super competente na profissão dele. Ai, que mãe delícia, mais né? linda essa, Fátima, beijo. Amei esse carinho que você aqui transbordou no final da sua mensagem. Tati, hoje meu filho é um homem maravilhoso, um pai maravilhoso e super competente na profissão dele. Dê um abraço nele, viu? É interessante o que a Fátima traz aqui. Houve essa suspeita, na época foi conversado com a escola, né, a professora, a diretora, inclusive, falou, não, realmente, ele pode ter alguma deficiência, alguma limitação, mas depois logo descartou isso porque viu. No estudo, realmente, ele tinha um tempo diferente das outras crianças, mas da brincadeira e nas outras atividades, ele era sempre o primeiro. Tem que esperar e observar, né? Sim. Não posso sair daqui sem falar de algo muito sério que está Por acontecendo, que é o uso de medicamentos desde a infância para contenção de comportamentos, principalmente em sala de aula. Nós estamos num movimento contra a medicalização da vida. O que quer dizer isso? Que a gente não trata das questões humanas só com remédio. Tratamos com remédio das questões humanas onde isso é pertinente. Não tratamos das questões humanas com remédio. Ritalina, que é uma medicação utilizada hoje, principalmente para transtorno de déficit de atenção e aprendizagem, a gente tem uma altíssima porcentagem de diagnósticos de crianças em fase de idade escolar, com essa antecipação, eu diria. Então, qualquer dificuldade, manda para o psiquiatra Ritalina. Essa criança fica medicada eu já vi, né, crianças com 5 anos, 6 anos, 7 anos, Nossa, medicadas, porque elas têm um comportamento em sala de aula que é difícil de lidar. Então, quando eu estava dizendo que a escola precisa cuidar da criança nas manifestações que ela traz para a sala de aula, eu estou falando inclusive disso. Hoje a gente tem inclusão nas escolas, onde você não pode rejeitar crianças com transtornos, né? Você não pode rejeitar que elas convivam e estudem na mesma sala de aula das crianças normais. Então, essa escola tem que fazer uma adequação, né? Então, vamos cuidar para que a vida das crianças não seja medicalizada. Vamos cuidar das relações, vamos cuidar do aspecto humano. Pontos importantes para a dos gente talentos, refletir e falar. né? Então, ok, se uma criança tem às vezes, ela realmente tem um desempenho intelectual mais baixo, mas isso não a impede de amar, de respeitar, de ser um gênio das artes, de ser um gênio das humanidades. Não. É o que a gente falou no comecinho da entrevista, estimular as competências Isso. e as qualidades. Isso. E não, às vezes, focar numa Naquilo que limitação. não vai tão bem. Vale a pena, né? Colocar na balança. Para a gente finalizar, uma última tela com dicas. Dicas gerais aí para os pais, avós Sim. e tias de plantão. Olhem só. Então, experimente observar, contemplar seu filho. Reflita se você tem feito por ele além do que ele precisa. Permita que ele explore mais as situações, dando mais espaço. Eu vou repetir. Permita que ele explore mais as situações. Dê mais espaço para ele. Pergunte mais. Imponha menos. Educar para a autonomia. Não é uma tarefa fácil. Não. Nós estamos falando aqui, sentadinha na nossa cadeira, né? Mas não é fácil, E a de todo fato momento não é. me vem algumas cenas e alguns momentos com as minhas sobrinhas. E a todo momento eu falo, nesse momento eu receberia puxão de orelha. Sim. Mas que importante, né? Eu estou fazendo aqui a minha autoavaliação, quietinha, Sim. revendo algo interessante, como veio algumas memórias, né? Sim. Revendo algumas cenas na minha cabeça e espero que muitos pais e tios e avós também possam fazer isso em casa. E eu acho que tudo é aprendizado, né, Rosilei? E que bom a gente poder falar sobre isso e rever algumas posturas. Às vezes, por amar demais, a gente priva espaço, não estimula, né? Que essa criança vá, explore e se arrisque, claro, de uma certa forma.
Esse meio termo é difícil mesmo, né, Tati? É difícil achar esse equilíbrio, não é fácil não. Amar demais, então quando você usa essa frase amar demais, me vem essa coisa do sufocamento, né? Superproteção. Essa criança, às vezes, ela não consegue o espaço para ser ela mesma, né? E aí quem Porque tem que mudar alguém... é o pai. Sim. É a tia, é a madrinha, é a avó, Sim, não é a sim. criança. Então, muitas vezes a gente fica lá cuidando dos pais, né, no consultório, e a criança vai melhorando, né? Olha que interessante. Por que será, né? Adorei nossa entrevista de hoje. Eu também. Que deve estar cuidando de muitos pais, avós e tias. Essa é a ideia, né? Que bom. Obrigada, Rosângela. Eu Como que agradeço. sempre, adorei o conhecimento compartilhado. A gente vai colocar os contatos da nossa convidada. Quem quiser tirar dúvidas, conhecer mais sobre o trabalho que ela desenvolve. Todo mês ela está aqui conosco para a gente mesmo promover uma reflexão, né? Eu acho que acima de tudo uma reflexão e pensar sobre os nossos hábitos, posturas, a forma com que a gente educa e às vezes principalmente nos dar conta daquilo que às vezes é tão automático, a gente faz às vezes por impulso, sem perceber, mas que é legal às vezes a gente parar e falar, peraí, o que exatamente a gente está fazendo? Por que a gente está fazendo? Como a gente está fazendo? Pensando sempre na felicidade dos nossos pequenos. Obrigada, viu, Rosângela? Eu que agradeço o espaço. Até mês que vem. Se Deus quiser.